Olá pessoal, eu sou o Diego Paulo da Zen Tecnologia, né? Faço parte da equipe de suporte e desenvolvimento e estou aqui com a Thalita e com o Caleb, da empresa Thalita Amarantes, Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Humano. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia. Olá, Diego, tudo jóia. O motivo desse podcast aqui é para a gente fazer uma demonstração, né, sobre o nosso WhatsApp e da nossa telefonia. Essa aqui é a nossa plataforma de telefonia, tá? Ela é toda em nuvem, né? Eu já vou iniciar aqui com o nosso dashboard de chamadas perdidas. É em tempo real, ou seja, qualquer ligação que for perdida, automaticamente ela já fica registrada aí. Eu vou fazer uma demonstração rápida ligando para a Zenith aqui, ó. A ligação está tocando e eu vou desligar a chamada simulando uma chamada perdida. Certo? Observe que automaticamente o meu número já ficou registrado aqui no dashboard, ó. O meu nome, porque eu estou cadastrado no PABX, a data e a hora que a chamada foi perdida, aonde a chamada foi perdida, no ramal 2722, quantas vezes eu, como cliente, liguei e não fui atendido, tá? Se houve retorno da empresa, né? Se o ramal aqui retornar e o cliente não atender, a chamada permanece aí, mas ele fica registrado a tentativa de retorno. Eu vou fazer uma ligação agora para a gente simular, né, o retorno da chamada. Estou ligando aqui. A chamada está tocando aqui, mas eu vou encerrar a chamada simulando como se eu tivesse ligado, mas o cliente não atendeu. Tá, ó. Observe que o número não saiu, mas registrou que a empresa, né, tentou retorno. Agora eu vou fazer o mesmo contato, só que dessa vez eu vou atender a chamada. Estou ligando. Pronto. Atendi a chamada está ativa, né, está com a conversa ativa. E agora eu vou encerrar a chamada, né, simulando que o cliente foi atendido. Observe que automaticamente o número já saiu aqui, né? Só ficaram os dois números que estavam anteriormente. Então, esse dashboard, a principal finalidade dele é garantir que todos os clientes que ligaram e não foram atendidos, depois eles foram tratados, né? Ou alguém da empresa retornou, ou depois o próprio cliente ligou novamente e foi atendido, tá? Recebidas é a situação onde o cliente liga a primeira vez e não é atendido, mas depois o próprio cliente liga novamente e dessa vez ele é atendido, tá? Retornadas é exatamente esse teste que a gente fez agora, essa simulação que a gente fez agora, né? O cliente ligou, não foi atendido, mas depois alguém da empresa retornou para o cliente e o cliente atendeu. E pendente são os números que estão pendentes de atendimento, são esses dois aqui, ó. Aqui ele vai dar um tempo médio de retorno. Observe que do tempo que eu liguei e não foi atendido até o retorno, deu em torno de 1 minuto. É o que está simulando aí. E o TMA ele leva em consideração retornadas e o recebidas, tá? Aqui você pode escolher, pessoal, se vocês querem as últimas 24 horas, as últimas 48. Geralmente que as clínicas elas trabalham com 24 horas, né? Se para vocês é interessante 48 horas. Se você botar 24 horas aqui, ele vai pegar as últimas 24 horas de chamadas perdidas, certo? Se tiver um tempo maior que esse, ele já não pega mais. Tá tranquilo até aqui para vocês? Ficou claro? No caso aí, eu posso responder pelo WhatsApp, né? Alinhações. Sim. A gente tem algumas ações aqui que seria, por exemplo, se você tiver com o WhatsApp, o web aberto aqui, se você clicar, ele já abre a conversa com esse número aqui. Claro, se o número existir no WhatsApp, né? Então, ele já abre. Isso aqui seria para números, né? Aqueles números de spam, aqueles números robô, que liga para você quando você liga, desliga, tá? Geralmente número de call center. Então, para que o número não fique sempre sendo exibido aqui, você pode clicar aqui, ó, colocar o motivo pelo qual você está tirando, número spam, número robô e tirar, tá? E aqui é uma situação onde você vai resolver a chamada pelo painel. Como é que você usaria essa situação? Vou dar um exemplo. Um cliente ligou para você, você sabe que aquele número é do cliente, mas o cliente resolveu ir tratar pessoalmente. Ele ia passando perto, foi lá na tua empresa, resolveu o problema e você viu que ele estava com chamada perdida. Então, você sabe que ele já foi atendido pessoalmente. Então, você viria aqui, ó, cliente veio na empresa, né, e resolveu o problema pessoalmente. Então, você colocaria. Quando você marcar aqui como resolvido, ó, o número, vou botar teste aqui, ó. Tá? Quando eu botar teste aqui, dá um resolvido, automático. Tem que ter no mínimo caractere. Isso. Certo? Então, ele já vai tratar, já vai tirar o número dali e vai entender que o cliente foi atendido, tá? Não precisa ser por telefonia, ele pode ter sido atendido pelo WhatsApp ou pode ter ido lá pessoalmente, o importante é que o cliente foi atendido. Ficou claro? Joia.
A gente tem, pessoal, no nosso PABX também, a gente tem a possibilidade de uma lista de contatos, ó, meu nome está aqui, por isso que apareceu o meu nome lá no dashboard, né, quando eu liguei. Então, se para vocês é importante, né, colocar uma lista de contatos de vocês, a gente tem como importar essa lista e todos os clientes de vocês que ligarem, vai aparecer o nome dele, não só o número, tá? Talvez fique mais familiar, fique melhor. Se para vocês isso não é importante... Como assim importar? Por exemplo, se pessoas que não são meu cliente, mas ligaram para mim, vão para aí automaticamente? Não, se é uma pessoa que não é seu cliente, você pode vir aqui e adicionar. Vamos supor, ele não é seu cliente, mas você ligou e você pegou o nome da pessoa, você pode vir aqui, ó, o nome, o número dele que ligou e salvar. Então, ele já vai ficar salvo na tua base de dados. Mas se você quiser importar uma base de dados, todos os teus contatos de clientes que você tem, você pode vir aqui, ó, ele vai ter a opção de importar aqui, ó. Você pega um Excel, um CSV, importa todo mundo aqui, né? Vamos supor, se você tem 5.000 contatos, né? Se esses 5.000 contatos ligar, já vai aparecer o nome dele, entendeu? Joia. Aqui a gente também tem a possibilidade de ter um relatório completo aqui, né? A gente tem, né, o nosso PABX em relação à gestão, né? Eu digo até que a gente é referência nisso. Por quê? Porque a gente dá tanto o número, né, de forma analítica, ou seja, de forma mais minuciosa, né? Se é uma chamada de entrada, se é uma chamada de saída. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês pegando uma semana. Tá, esse aqui é um tipo de relatório analítico, tá? O que é um relatório analítico? Ele vai te dar de forma bem detalhada tudo o que aconteceu, né, nas tuas ligações. Ó. Se é uma ligação de saída, se é uma ligação entre ramais, ó, se é uma ligação capturada, ele vai mostrar tudo. A data e a hora que aconteceu, ó, quem ligou, quem recebeu, quanto tempo durou a ligação, se foi atendida, se não foi. E como eu falei, todas as ligações, por padrão, são gravadas. Diego, eu não quero gravar. É possível? Sim. Diego, eu quero gravar só de alguns ramais. É possível também. Né? Tem empresas que preferem não gravar de alguns ramais. São conversas mais sigilosas. Então, eu não quero gravar desse departamento, eu quero gravar só desse. Dá para fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Como eu falei, né? Dá para todas as ligações padrão são gravadas. E aqui em cima, pessoal, ele já dá um resumo. Olha que legal. Aqui, olhando aqui, eu já sei como é que tá a telefonia da Zenith. Ó. Todo cliente que liga para a Zenith, ele passa em média 25 segundos para ser atendido. Ele passa 25 segundos esperando. Depois que ele é atendido, ele passa em média 2 minutos e 54 segundos, tá? Ele pegou a média desse tempo aqui que eu botei. Eu botei do dia 4 ao dia 12. Tá, pessoal? Então, nesse período aqui, a média é essa. Tanto para a espera, quanto para a duração das chamadas. Ficou claro isso aqui? Então, como eu falei, isso aqui dá para fazer vários filtros, tá? Muitos filtros. Vamos supor, um cliente ligou para você e disse, Thalita, eu liguei para a tua empresa, eu fui muito mal atendido. Então, você pega o número do cliente que relatou isso, ó. Você pode botar aqui, eu vou botar o meu, né? Que é o que eu estou testando aqui, ó. Então, quando você botar aqui para pesquisar, ele vai trazer tudo relacionado àquele número. Ó, tá? Tudo que tiver 8839-9654, ele vai trazer, certo? Então, todas as ligações daquele cliente estão aqui. Qual o dia que você ligou e você foi mal atendido? Então, ele vai dizer, você tem como ouvir a gravação. Você tem que como ver quem atendeu. Vai estar o ramal da pessoa que atendeu. Então, você vai ter tudo na palma da sua mão, tá? Diego, eu quero só as ligações atendidas, não atendidas, eu quero só ligações recebidas, efetuadas. Você pode filtrar do jeito que vocês quiserem, tá? Então, esse tipo de relatório que eu mostrei para vocês aqui é um relatório analítico, é um relatório mais detalhado, é para realmente quem quer detalhes. O que a gestão geralmente procura é esse tipo de relatório aqui, pessoal, um relatório sintético. Eu vou botar aqui um filtro para ele eliminar as chamadas de spam e aqui é o que geralmente as empresas procuram. Geralmente os gestores eles gostam de bater o olho e ver como é que está a telefonia. Teve um total de 52 chamadas no total, onde 37 foram atendidas, né, e 15 não atendidas. Aqui eu consigo saber essa informação por dia, tá? Olha que legal. Eu consigo saber que no dia 5 eu atendi 4 chamadas e perdi 1. No dia 6 eu atendi 8, perdi 5. E aqui por hora, tá? Aqui qual a vantagem desse relatório por hora? Eu consigo saber em que horário eu tenho o maior fluxo de chamadas, em que horário eu mais perco chamadas. A gente teve algo curioso, né, em uma clínica que ela recebia muita reclamação num determinado horário, certo? Então, a gente pegou esse relatório aí, foi bem legal. A gente pegou esse relatório aqui e a gente identificou que justamente no horário que ela tirava 2 pessoas para almoçar, era o horário que aumentava o fluxo, entendeu? Então, o que é que ela fez? Ela inverteu. Ela tirou uma, deixou 2 e meio que resolveu aquela situação, tá?
por conta desse relatório aqui. Ficou claro esse relatório para vocês? Sim. Certo. E olha que legal, pessoal. Eu vou colocar o mesmo período, tá? A gente vai ter um relatório agora de chamadas perdidas. O que é que esse relatório traz? Ele traz o tratamento das tuas chamadas perdidas naquele período. Vamos supor, se eu tive 100 chamadas perdidas do dia 4 ao dia 12, o sistema está me dizendo que 60% dos clientes foram atendidos depois, né? Como? Então, a gente vai ter como ver, ó. Tá? O teste que eu acabei de fazer, ó. Eu liguei, depois eu retornei para o cliente. Então, o cliente foi atendido. Está aqui como retornada. Recebidos é o caso onde o cliente ligou de novo e foi atendido. Pendente é a situação onde ainda está pendente de atendimento. Então, aqui eu consigo saber das minhas chamadas perdidas, quantas delas de fato foram perdidas. Ou então, a minha equipe conseguiu converter, retornar para o cliente, entendeu? Ótimo. Ficou claro aqui? Sim. E da mesma forma, a gente também vai ter um relatório sintético, onde ele vai dar quantas ligações eu retornei por dia, né, e quantas ligações eu consigo retornar, né, ou ficaram pendentes por dia. Ficou claro? Uma outra coisa também, né, a gente tem uma visão geral, né, de todos os ramais da empresa. Né? Vamos supor, se você ligar para alguém aqui, né, ó, por exemplo, eu vou pegar o 2728 e eu vou ligar para um número. Vocês vão ver que ele já vai mudar o status. Isso é em tempo real, tá, pessoal? Já tá ligando aqui, ó. Então, é tudo em tempo real. Você, como gestor, Thalita e Caleb, vocês podem participar das chamadas, né? Aqui embaixo ele vai ter recursos aqui, ó. Durante uma chamada, vai ter um íconezinho para você escutar a gravação, escutar a chamada em andamento, para você encerrar a chamada. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o Diego e a Graça eles estão em uma ligação entre ramais com mais de 1 hora. E você desconfia que isso não seja relacionado a trabalho. Então, você pode ir lá encerrar a chamada. Ou então, você pode ir lá participar da chamada e chamar a atenção, entendeu? Você pode tomar algumas ações mediante isso aí. Ficou claro isso aqui? Joia. Pronto. Isso aqui é o nosso PBX, tá? Tudo que eu mostrei para vocês em relação à gestão. É mais receptivo, né? O que você tem aí? Você tem alguma coisa de ativo quando a nossa equipe comercial ela está ligando para potenciais clientes e ver quantos foram feitos? Tem sim. A única diferença do que eu mostrei para vocês em relação ao que você está perguntando, Caleb, é só mudar aqui o filtro. Por exemplo, eu quero só as efetuadas. Então, ele vai trazer só as ligações que foram feitas por vocês. Tudo que você mostrou, ao invés de é só você filtrar para direcionar para onde você quer. Por exemplo, se eu botar efetuadas aqui, ele vai trazer só as ligações que a gente fez, né? Que o pessoal fez. Se você quiser, ó, aqui foram todas ligações que foram partir dos ramais da gente. Se você quiser algo mais específico, Diego, eu quero saber todas as ligações que o Diego fez. Então, você vai e coloca aqui o ramal do Diego. Joia. 2722. Então, agora ele vai trazer tudo relacionado somente ao 2722, que é do Diego, certo? Essas aqui foram todas as ligações que eu fiz hoje. Tá? Então, você só precisa filtrar e direcionar para onde você quer. Perfeito. Tudo que eu falei para vocês aqui, pessoal, além de vocês terem essa gestão aqui, vocês também conseguem exportar isso aí. Diego, eu quero isso aqui para PDF, para Excel. Pode ser? Pode. O gráfico eu quero gerar um PDF. Pode ser? Pode. Tá? Você consegue gerar isso aí tranquilo. Ficou claro a parte de PBX para vocês? Ficou, Diego. Só aquela parte que você mostrou que pode participar de algumas ligações. Sim. Eu sei que você falou no nível mais interno, né? Para a gente gerenciar como é que estão sendo as ligações feitas. Isso. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma reunião por ligação, a gente pode botar várias pessoas dentro de uma? Pode. Você pode colocar, você pode criar salas de reunião e vocês podem ligar do próprio ramal aqui e ir colocando mais ramais, fazendo conferência, né? Você pode ligar para um, ele atendeu, liga para um outro, bota em conferência e liga para um outro. Só ramais cadastrados ou telefones de clientes também? Também pode fazer ligações Externo de clientes também. Mas aí vai depender também do que você tem contratado com a operadora. Tá? Vamos supor, você quando fez um contrato com a operadora, você pode fazer até 2 chamadas simultâneas, você pode fazer até 2 ligações externas. Então, você vai ficar limitado a fazer somente 2 ligações externas. Você pode ligar para... Estou dando um exemplo, tá? Você pode ligar para fulano e para cicrano. Mas você não pode ligar mais porque você só contratou 2 canais com a operadora. Ficou claro? Joia. Internamente, não. Internamente, você não tem limite. É ilimitado. Mas externamente vai depender da tua operadora. Se puder 10 ligações simultâneas, você pode criar salas com 10. Tranquilo? Joia. Então, aqui a gente encerra o PABX. Ficou Perfeito. alguma dúvida, Caleb, Thalita? Muito claro. Certo? Não. Agora eu vou entrar no WhatsApp. São plataformas
independente. Você tinha falado do PABX, que a gente pode telefonar aqui também, né? Não necessariamente PABX, comprar um sim. chip ou alguma coisa assim. Como é que seria isso, por exemplo, se eu vou contratar 2 pessoas para o comercial? Como é que eu posso dar esse número para elas ligarem para clientes? Pronto, vamos lá. Hoje, atualmente, pelo que você me falou, você atende pelo seu celular, né? Que é o número de celular. Você não tem número fixo, tem? Não. Pronto. Se você quiser e tiver interesse, a gente poderia pegar esse teu chip e colocar aqui no nosso data center, e todo cliente que ligar para cá, para o teu chip, ele vai... Aí você pode escolher o fluxo. Diego, eu quero dar uma mensagem, aquela mensagem com a música e tal, e direcione para o ramal das meninas. Estou falando de receptivo. Sim. E para fazer, também pode sair por ele. Por exemplo, toda ligação que alguém da tua empresa fizer, sai pelo teu chip que está aqui. O problema é que você só consegue fazer uma ligação por vez, com o chip. Aí, no caso, vamos supor, vocês têm 2 chips, 3 chips, então a gente poderia colocar os 3 chips aqui e as ligações sairiam pelos 3 chips. Então, vocês poderiam fazer... O chip físico estaria aqui. Ficaria aqui. Tá. E você tem algum eSIM, algum número A gente, virtual? por enquanto, ainda não trabalha com eSIM. Mas os nossos equipamentos ainda não suportam eSIM. Mas, já que vocês estão pensando em crescimento, né, e fazer um trabalho comercial, eu sugiro, né, dar mais confiabilidade, dar mais segurança, um número fixo. Né? Porque quando você vai passar um número para o cliente, ele diz tem fixo e você já diz que é só um celular, já não fica tão legal. Eu já aconselharia a gente contratar, né, de imediato um número, pelo menos se não quer fazer por ele, talvez que fique um valor maior, mas pelo menos para receptivo fica melhor. Por quê? Com um número fixo você consegue receber até quantas ligações você quiser. Vai depender da tua necessidade. Por exemplo, o básico de uma operadora para recebimento é 5. Né? A gente tem operadoras hoje que trabalham em parceria conosco que recebem até 5 chamadas simultâneas. O que é que eu estou querendo dizer? O cliente ligou, a gente atende ele automaticamente, coloca ele numa fila de espera. O segundo ligou, ele vai ficando na fila de espera até a tua equipe conseguir atender. Hoje, da forma que está hoje, se um cliente te ligar, o primeiro você atende. O segundo, ela já não consegue atender porque vai ficar na espera do chip. É uma limitação da operadora, entendeu? Então, se você tivesse um número fixo, ele já conseguiria colocar numa fila de espera. Se você tivesse 5 pessoas para atender, a primeira ficaria com a primeira atendente, o segundo para o segundo, o terceiro, então é assim ia. Tá, então, se eu quero contratar a tua plataforma hoje, eu preciso contratar antes, na minha empresa, um fixo. E você vai usar o meu telefone fixo. Não necessariamente. Você poderia usar o exemplo dos chips que eu dei. Né? Certo, se você mas quiser, teria essa limitação. A gente tem que ter uma linha. Eu acho interessante. Né? Tem que ter uma linha. Se você optar por não ter, a gente consegue também colocar. Mas aí, como eu te disse, por exemplo, esse número que você usa hoje é o teu número pessoal também? Não, é o então pronto, não teria impacto. Né? Ficaria aqui... Então eu tenho... eu preciso contratar essa linha por uma operadora. Isso. Você não tem esse relacionamento com a operadora para me dar uma linha já fixa. A gente tem como fazer essa tratativa, né, fazer esse meio de campo. Eu vou passar para você as informações. Na verdade, a gente já tem, inclusive, parcerias. Né? O que seria isso? Eu vou te dizer, Caleb, a gente tem esse plano, a gente tem esse plano e tem esse plano. Qual que você prefere? Qual que fica melhor para você? Aí você vai dizer, eu quero o plano A. Então, a gente já tem um relacionamento com a operadora, a gente vai dizer, o cliente tal, vai passar tudo e já vai estar para funcionar. Mas lembrando que quando der problema, que toda operadora, todo serviço está sujeito à instabilidade. Quando isso acontecer, é você quem tem como cliente entrar em contato com a operadora. Claro que a gente, tecnicamente, a gente vai ajudar. Mas abertura de chamado, né? Vamos supor, você contrata a Vivo ficou fora. Caleb, eu vou identificar que o problema é na Vivo, eu vou dizer, Caleb, eu identifiquei aqui que o problema é da Vivo. Carlos disse. Você vai entrar em contato com a Vivo, abrir um chamado e vai resolver, certo? Mas a gente vai auxiliar sim, desde da tratativa, da contratação até toda e qualquer tratativa técnica e comercial. Perfeito. Certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que eu tenha 2 vendedores. Certo. Cada vendedor ele vai comprar um chip dele e tem o telefone deles. Certo. Eu posso cadastrar esse telefone na plataforma para que esse telefone seja o telefone que eu vou usar para fazer o gerenciamento dos atendimentos ao cliente? Pode. Se você partir para o lado do chip, como eu falei, o chip dele vai ter que ficar aqui. Aí toda a ligação que ele fizer do ramal dele, eu tenho como botar para sair pelo chip dele. Aí
Dá para fazer dessa forma, tá, Leitor? Então dá para fazer da forma que eu falei. Se você contratar um número fixo, a gente tem como cadastrar ramais no celular dos teus vendedores. Então toda ligação que ele fizer sairia pela operadora, não precisaria do chip. Ou se você achar melhor, colocaria chips. Entendi. Eu prefiro sempre partir pelo número que vocês precisam. Isso para ligar ilimitado, cara. Você vai ligar... Só para ficar bem claro mesmo. Um número fixo. E aí, na plataforma, eu tenho os usuários, não é isso? Isso. Todo mundo vai receber através desse número. Para fora, para os meus clientes... Vai aparecer o número fixo. O número de Thalita é 1234. Se eu ligar para 1234, vai... Exatamente. Agora, internamente, eu tenho vários usuários. Exato. Com o mesmo número. Seria exatamente isso. Ficou claro? Aí, ó, quando o cliente ligar para esse número fixo ou para o chip, se vocês optaram pelo chip, você tem como definir o fluxo. Vou dar um exemplo. Diego, eu quero que dê uma mensagem de boas-vindas, né? Seja bem-vindo, a empresa Thalita, Amaranto e tal. Escolha a opção 1 para isso, a opção 2 para isso. Então, cada opção que ele escolher pode ir para uma pessoa diferente, entendeu? Pode ir para, né? Vamos supor que vocês abrirem várias filiais. Quando ele escolher a opção 1, vai para São Paulo, a opção 2 vem para cá, a opção 3 vai para ali. Vocês que definem. Eu consigo fazer o que vocês pedirem. Diego, eu quero que toque... que essa ligação chega no meu celular. Ele apertou lá um número e veio para mim, Certo. pro meu pessoal. E aí eu quero encaminhar essa ligação para um atendente. Pode. Pode, né? Você pode transferir também, ou se... Dependendo de como esteja configurado, vamos supor, está configurado para se você não atender, transbordar para outra pessoa. Na hora que você recusa a chamada, já vai para outra pessoa, entendeu? Tudo isso é configuração. Outra coisa também, Diego, eu quero que toque em todos os lugares ao mesmo tempo, para ser mais rápido o atendimento. Tem empresas que optam por isso, por exemplo, vai tocar em todos os ramais disponíveis. Quem puxar... A pessoa que puxar fica com a ligação. Ficou claro? Ou seja, vamos supor, você tem 10 pessoas para atender, vai tocar nos 10. Aí eu puxei, parou nos 9 e eu fiquei com a ligação. A próxima ligação vai tocar nos 9. Puxou, entendeu? A lógica é essa. E outra coisa, eu tenho uma sede no Rio. E aí um cliente liga do Rio. Aí dá para a minha sede do Rio atender? Dá. Né? Dá para configurar do jeito que você quiser. Dá para capturar, por exemplo, você quem define a configuração que você quer. Por exemplo, Diego, eu não quero que... Estou dando um exemplo, né? Eu não quero que uma pessoa da recepção possa puxar uma ligação do financeiro. Eu posso configurar para isso. Ou então, Diego, eu quero que toda a empresa possa puxar uma ligação de um ramal para outro. Vamos supor, eu estou vendo que na tua sala está tocando teu ramal e você não está. Eu estou lá sem fazer nada, então eu posso pegar meu ramal e puxar a tua ligação. Entendeu? Tudo isso é configuração. Dá para fazer do jeito que vocês pedirem, tá? Só precisa saber a necessidade, mas dá. Perfeito. Joia. Eu compro 2 chips para 2 vendedores, um para cada vendedor. Compro 2 chips. Trago aqui primeiro. Você já traz pra gente, eu configuro aqui, Aí... amarro lá, né, aos ramais dele. Por exemplo, você vai me dizer, o ramal do vendedor A é 100 e o ramal do vendedor B é 101. Então, toda vez que o ramal 100 ligar, vai sair pelo chip A. Quando o 101 ligar, sai pelo chip B. Entendi, então. Ou então, se você não quiser amarrar número a vendedor, quando qualquer um dos ligar, eles vão pegar o primeiro chip livre. É você quem define, tá? A gente tem muitas empresas que trabalham dessa forma. Tem algumas que preferem amarrar, porque caso o cliente retorne, já cai para aquela pessoa. E tem clientes que não faz diferença. Qualquer um pode pegar qualquer chip, certo? Joia. Mas dá para usar tanto o chip quanto o número fixo. Eu estou falando para vocês Perfeito. as possibilidades. E nesse caso aí, a gente... o vendedor ele não estaria com o telefone, né? Isso aí ele pega o fone de ouvido, bota no computador e fica no computador, né? Pode ser no computador, pode ser também no celular. Ele pode instalar um aplicativo que torne normal. No caso aqui, na demonstração que eu fiz para vocês, se eles trabalham com o computador, talvez seja melhor isso aqui. Porque quando tocar, vai mostrar ele. Se ele tiver um headset, ele já atende a pessoa por aqui, já faz tudo por aqui. E o desejo é que seja tanto pelo computador como um mobile também, pelo celular. Pode. E pode fazer isso, né? Se você quiser, você pode ter um ramal físico e o mesmo ramal no celular. Vamos supor, se você está externo, vai tocar esse e esse. Aí você atende o celular, entendeu? Perfeito. Mas é possível. Ficou claro tudo que eu falei para vocês em relação à Joia, telefonia? Ficou muito. Podemos seguir para o WhatsApp? Vamos lá. Podemos. Perfeito. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Essa aqui é a nossa plataforma de WhatsApp, né? Eu estou com acesso de gestão. Deixa eu iniciar aqui pela tela do bot, onde vai mostrar todos os canais, ó. Vou mostrar para vocês já a tela principal, que é a tela dos canais. Todos os canais que tem disponível nessa plataforma aqui da Zenit são esses, né?
A gente tem 2 WhatsApp associados a ele, ó. Um que está com final 2760 e o outro com final 2750. A gente tem um site da Zenit associado também a esses canais. E esse é um número fixo, né? Esse é um número fixo. Os 2 são número fixo. São fixos. Tá? Aí aqui, ó, a gente também tem o site da Zenit, né? O Message do Facebook e o Direct do Instagram. Qualquer uma das pessoas que falar em qualquer um desses canais vai chegar na nossa plataforma, tá? Eu posso criar o mesmo fluxo para todos os canais, ou seja, do jeito que está aqui, do jeito que eu configurei, toda e qualquer pessoa que falar vai chegar para o nosso comercial. A gente tem 2 pessoas no comercial e qualquer uma delas vai estar disponível para atender. Mas eu poderia criar um fluxo diferente. Vou dar um exemplo. Diego, quem falar no meu Facebook, eu quero que vá para a equipe de marketing, vai para Léo. Quem falar no meu Instagram, vai para o desenvolvimento. Vai para o desenvolvimento. Quem falar no WhatsApp, vai para tal lugar. Eu posso direcionar para cada canal para um lugar diferente. É vocês quem definem, certo? A gente pode configurar inicialmente, né, para fazer o primeiro atendimento, um chatbot, né, que é aquele digite 1, aquele atendimento automático, até chegar, até filtrar tudo que você precisa. Vou dar um exemplo. O que é importante para vocês iniciar o atendimento de vocês? O nome, o CPF. A gente pode ir perguntando tudo isso e quando a pessoa vai atender, ela já tem todas as informações que ela precisa. Ou seja, ela já adiantou o atendimento em boa parte, né? Uhum. Isso é muito interessante porque às vezes você não precisa fazer todas essas perguntas. O cliente já está sendo atendido sem perceber. Então, quando a pessoa pegou o atendimento, ela já está com o nome da pessoa, o CPF, com tudo que ela precisa. Então, ela só vai de fato agora ou agendar alguma coisa ou de fato atender, né? Resolver. Ficou claro até aqui? Ficou. Sim. A gente pode também, se você não quer colocar um chatbot, não quer botar algo mais automático, mais automatizado, você prefere algo mais humano, então seria interessante você botar uma mensagem breve, né? Seja bem-vindo à empresa, né? X, e depois já direcionar para o atendimento, certo? A pessoa vai receber uma mensagem rápida lá e já vai ser direcionada para o atendimento. E depois que ela chegar lá, já vai ser atendida por um humano, né? Então, tem empresas que preferem dessa forma, tá? Mas é possível. Aqui a gente tem como configurar, né, pesquisa de satisfação, ou seja, toda vez que a gente finalizar um atendimento, a gente tem como disparar para o cliente uma pesquisa para ele avaliar o atendimento que ele teve, né, se foi bom, se foi ruim. A gente tem como customizar mensagens, tá? Por exemplo, eu posso já tratar o cliente pelo nome. O primeiro contato do cliente, a plataforma ainda não conhece ele. Então, é provável que ela possa, dependendo do que você configurar, que ela pergunte nome, CPF. Mas no segundo contato dele, ela já vai tratar ele pelo nome. Olá, fulano de tal. Claro que isso vai depender do que está configurado, certo? A gente também pode colocar, né, algumas opções para que o cliente já seja atendido. Por exemplo, eu não sei se é comum para vocês o cliente perguntar o endereço de vocês. Mas se eles perguntam muito, você já pode botar uma opção com endereço. Então, quando ele apertar a opção endereço, você já tem como mandar um link, o endereço, você tem como mandar uma imagem da tua empresa, o endereço por escrito, né? Rua, tal, e dá para já. Então, se o cliente queria só isso, ele já foi atendido, certo? Se ele queria só isso, ele já foi atendido. Então, dá para fazer bastante coisa, né? Vou até dar um exemplo. Tinha uma empresa que era um supermercado, né? Qual era a maior demanda dele? Muitas pessoas entravam em contato pelo WhatsApp para perguntar a promoção do dia. E ele disse que era muito. Ele disse, Diego, é muito. Aí, o que é que a gente pensou? A gente colocou, né, uma opção promoções do dia e o único trabalho dele era só mudar o arquivo das promoções. Ele só tinha que... Eu disse a ele, agora não esqueça não. Então, o único trabalho dele era só esse. Então, todo cliente que queria saber só a promoção, quando ele escolhia a opção 2, ele recebia um arquivo, 1 ou 2, dependendo da quantidade de promoção, e o cliente já era atendido. Porque o cliente, na verdade, ele só queria aquilo. Então, ele apertava a opção 2 e já recebia as promoções do dia. Não precisava de alguém ficar direto, né? Aí foi o que eu disse. A única coisa que você não pode esquecer é de trocar a promoção. Porque se você manter aquela promoção lá, todo mundo vai querer o preço que você disse que é, né? Isso. E ele disse que deu certo demais, né? Quando ele botou uns alarmes lá para ele lá e todo dia ele trocava. No horário certo ele trocava as promoções. Ele disse que resolveu. Tá? Então, a gente sabendo direcionar o que a gente quer, a gente consegue atender. A outra coisa também que eu acho que é até um case de sucesso da gente. A gente tem um médico aqui que ele não queria, ele teve muita dor de cabeça com secretárias. Então, qual era a ideia dele? Era criar um autoatendimento para que o cliente pudesse se atender e chegar para ele já praticamente agendado. Então, ele botou tudo que o cliente mais perguntava, né? Dúvidas, aí ele botou lá as principais dúvidas que os clientes mais perguntavam,
Faça seu agendamento. Ele já colocou um link lá que direcionava o cliente já para fazer o agendamento online. Conhecer mais sobre o Dr. X. Então, quando o cliente escolhia lá, ele já mandava tudo dele. Estudou na escola tal, se formou lá, né? Tantos anos de experiência, pós-graduado nisso. Ele mandou a ficha dele completa. Aí, no final, ele botava, vamos agendar a sua consulta. E ele disse que também melhorou bastante, certo? Então, a gente sabendo o que a gente quer, a gente consegue transformar aquilo aí ou otimizar o nosso atendimento. Já melhora bastante, né? Mas dá para a gente fazer muita coisa. Ficou claro até aqui? Sim. Aqui a gente vai ter uma gestão completa sobre nossos atendimentos. Eu estou como gestor aqui, eu consigo ver todos os meus atendentes, com quantos atendimentos cada um está, quantos estão aguardando, certo? Se eu clicar aqui em cada um deles, ele já vai filtrar os atendimentos deles. Eu posso acessar as conversas, E aqui tem um recurso que eu acho bem legal, pessoal. Eu estou como gestor aqui, e vamos supor que eu percebo que o Ricardo está com dificuldade em atender o cliente. Então, eu posso clicar aqui no modo anônimo, e eu escrever. O que é que vai acontecer? O que eu escrever aqui, só o Ricardo vai receber. O cliente não recebe. Muito bom. Ficou claro? Ou seja, eu estou vendo que ele está em dificuldade, eu posso estar aqui. Vamos supor que eu escrevi qualquer coisa. Na hora que eu enviar aqui, está no modo anônimo, então só o nosso atendente, a pessoa do meu contato, da minha empresa, vai receber. O cliente não recebe. Mas se eu mandar sem ser no modo anônimo, tanto o cliente quanto ele vai receber. Certo? Legal. Aqui a gente pode enviar vários tipos de arquivo, né? A gente vai buscar aqui na máquina, a gente pode enviar PDF, Excel, vídeo. Vídeo a gente consegue enviar, a gente não consegue receber por enquanto ainda, é uma limitação, tá? Mas no mais, a gente consegue enviar. A gente consegue criar mensagens prontas. Mas lá no meu WhatsApp do telefone eu recebo vai chegar, vídeo. O vídeo vai chegar. Só não aqui. Exato. Certo? A gente pode criar várias mensagens rápidas, mensagens prontas. Para que isso, Diego? Vamos supor, né? Tem clientes que perguntam, né, várias vezes aquela mesma coisa. Então, para você não ter que ficar sempre digitando aquela mesma resposta, você pode criar várias respostas para cada situação e quando o cliente vai falando... Já fui. Pronto. Então, quando o cliente vai perguntando, você já vai tendo aquelas respostas, aquelas mensagens prontas e já vai direcionando, tá? Aqui a gente também vai ter os emojis, né? Os stickers, eu não sei como é que vocês veem isso na comunicação. Tem empresa que acha bem legal, tem empresa que não é mais formal, não gosta tanto. Alguns, outros não. Alguns emojis, outros não. Certo? Então, é possível. Aqui em cima, eu consigo transferir a conversa, né? Vamos supor, eu estou atendendo o Tiago, mas chegou um momento que eu já atendi minha parte, que era a parte que agora ele quer falar com Thalita. Então, eu posso vir aqui, e transferir ele para o departamento de Thalita. Tá aqui. Certo? Na hora que eu clicar aqui e transferir, ele já vai ser direcionado para Thalita. Ficou claro? Certo? Então, eu posso iniciar a conversa. Aqui eu vou ter todas as informações do contato que eu estou atendendo, pessoal, desde o histórico, né? Ele entrou no robô, escolheu a opção, veio para Tiago, anotações, participantes, campos de segmentação, eu posso alterar o nome dele, tá? Vamos supor, ele chegou aqui com o nome errado, ele escreveu o nome errado, eu posso corrigir. Tá? É bem rápido. Ficou claro até aí? Ficou. A gente vai ter um dashboard também com várias informações. Eu vou botar do mês de maio, que já está um mês fechado. Então, aqui eu vou saber quantos atendentes estão online no momento, tá? Quantos novos leads, ou seja, novos contatos a gente teve no mês de maio. Quantas mensagens foram trocadas. A avaliação da gente não está ativa, mas se tivesse, eu ia receber aqui a média do mês de maio, certo? Ele ia pegar todas as avaliações e ia dar a média aqui. Ele vai dar quantos atendimentos pendentes tem no momento, né? O TMA, pessoal, isso aqui é muito importante, é o tempo médio de atendimento, ou seja, desde o momento em que o atendente dá um bom dia, uma boa tarde, até a finalização da conversa. Quanto tempo leva as minhas conversas, tá? Quantos atendimentos eu tive no total, né? E a média da avaliação. Aqui ele vai dar um top 5, pessoal, que legal. Ele vai pegar os teus atendentes e ele vai ver quem teve a melhor pontuação. Aqui ele vai ver quem teve mais atendimentos, certo? Top 5 também. E aqui por departamento. E aqui ele segue lá aquela linha do horário que você tem o maior fluxo de conversação, tá? Aqui na gente varia muito entre 8, meio-dia. Mas aqui ele vai sempre te dar os horários de pico da tua empresa. Aqui você pode criar vários usuários, tá? Como eu falei, né? Cada atendente ele vai receber a sua pontuação e você vai ter como ver a média dele, né? O que os clientes estão avaliando, como os clientes estão avaliando seus atendentes. Tá? Isso serve também como indicador.
A gente, nessa plataforma, a gente tem como criar horários flexíveis, né? Vou dar um exemplo. Eu posso criar um horário geral, um horário por departamento e um horário por usuário. Por que isso é interessante? Vou dar um exemplo. Tem empresas que... Tem pessoas que trabalham só pela manhã. E essas pessoas não deveriam acessar pela tarde, certo? Então, você pode criar um horário para ela só pela manhã. Se ela tentar acessar à tarde, ela não vai conseguir. Acontecia muito isso em empresas comerciais, né? Por exemplo, onde o cara, para bater a meta, ele tinha que trabalhar só de manhã, mas ele acabava trabalhando à tarde também para tentar atingir. Isso era problema. Então, aqui é possível. A gente tem como criar tags. Não sei se vocês conhecem e usam tags, mas aqui a gente pode atrelar tags às conversas, tá? Etiquetas, né? Seria etiquetas, exatamente. Aqui a gente tem como criar também banco de arquivos. Para você não precisar buscar os arquivos na máquina, você pode deixar os arquivos tudo disponível no servidor, tá? Qual a vantagem disso? De qualquer lugar que você acessar, aqueles principais arquivos que vocês mais usam vão estar disponíveis. Se o cliente pede um PDF com frequência, eu vou lá, abro o PDF, mando o PDF para o cliente, apresentação. Você pode organizar com pastas aqui, ó, agendamentos, tal, Excel, tal, então, e colocando os arquivos aqui. Então, se você tiver externo e estiver usando seu celular, quando você for buscar os arquivos, todos esses arquivos vão estar disponíveis, tá? Independente de qual dispositivo você usa. E aqui, pessoal, para a gente finalizar, a gente vai ter um relatório geral, tá? Ó, aqui vai ter um geral. Eu estou como gestor, então ele vai trazer todos, ó, Valmir, Marcos, todos os atendentes estão aqui. Se eu quiser fazer todo e qualquer tipo de filtro, né? Eu quero somente os atendimentos que estão aguardando, finalizados. Eu quero somente os atendimentos da Vitória. Eu quero somente os atendimentos que vieram do Instagram, ó, tá? Então ele filtra do jeito que você quiser. Eu quero só o que veio do site. Certo? E se eu quiser ver o histórico desses atendimentos, ler a conversa? Perfeito. Então você vem aqui, ó, como gestor, ó, mensagens. Certo? Então aqui você vai ver tudo que foi tratado. A pessoa entrou no site, botou iniciar, escolheu uma das opções aqui, ó. Tá. E não deu continuidade. Mas tudo isso, com você como gestor, você consegue. Se for uma conversa que está aberta e você quiser finalizar ou transferir, ó, vamos supor, essa conversa está aberta com a Vitória, mas eu sei que a Vitória foi para casa com atestado. Um exemplo, eu posso vir aqui, ó, eu quero transferir agora para outro departamento. Então, é só eu vir aqui, selecionar a pessoa e transferir. Ou então eu quero finalizar. Tá? É só vir aqui, ó, finalizar, bloquear. Mas você, como gestor, você tem a possibilidade de ver tudo, tá? E isso em tempo real. Isso é perfeito. Independente do teu vendedor estar em qualquer lugar, falando qualquer coisa, mas você tem em tempo real todas as informações, tá? Para tratar, se você quiser intervir, como eu mostrei para você lá, você pode falar lá, falar só com ele ou falar com ele e o cliente. Então, se realmente aqui você tem uma visão geral, uma visão completa. Isso aqui também você pode exportar para Excel. Tá? Se você quiser um quantitativo, fazer uma análise relacionada a dados, né? Quantitativo de atendimento de cada atendente. Então, tem uma visão bem completa mesmo. Tem alguma coisa que eu mostrei para vocês aqui que ficou dúvida ou então tem algo que eu não mostrei que vocês querem saber se a gente tem possibilidade de apresentar, de mostrar para vocês? Não, é isso mesmo. Esses recados é o quê? Recados, entenda recados como uma espécie de caixa postal. Né? Vamos supor, está fora do teu horário de atendimento, o cliente falou lá, você bota uma mensagem e se ele quiser deixar um recado para depois os atendentes entrarem em contato, ele pode. Perfeito. Como se fosse uma caixa postal. Então, pessoal, ficou claro tudo que eu mostrei para vocês aqui? Alguma dúvida? Não, tudo claro, tudo certo. Obrigada, Perfeito. Diego. Show. Excelente. Obrigado, pessoal, pela companhia. Né? A gente fez uma apresentação rápida aqui do nosso WhatsApp, da nossa plataforma de telefonia. Espero que vocês tenham gostado. Eu encerro aqui já com a Thalita e com o Caleb. Um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Prazer é nosso.